Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde a gente vai falar um pouco mais sobre personagens icônicos de filmes e livros à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo de filmes, livros e de entender um pouco mais sobre a mente humana, eu peço que você já deixe seu like, você se inscreva no canal e a gente vai pro vídeo depois da vinheta. O personagem analisado de hoje é Jason Voorhees, que é o vilão icônico da saga de filmes Sexta-feira 13. Jason Voorhees, ele nasceu em 1946 na cidade fictícia de Crystal Lake, em Nova Jersey. Era filho de Pamela Voorhees e Elias Voorhees. Jason era uma criança que nasceu com algumas deformidades faciais, o que fez com que ele fosse uma criança que tivesse sofrido muito bullying e também sofresse de isolamento social. Na sua infância, a mãe de Jason trabalhava no acampamento Crystal Lake e deixava seu filho ao cuidado dos monitores do acampamento. Acontece que uma noite em que os monitores do acampamento estavam namorando, Jason acaba se afogando e supostamente morrendo no lago Crystal Lake. Atribuindo a culpa da morte do filho aos monitores, a mãe de Jason começa uma série de assassinatos em série. Acontece que Jason supostamente não morreu no afogamento e teria vivido na mata, longe da sociedade, durante esse período em que a mãe cometeu os assassinatos no lago Crystal Lake. Quando no primeiro filme ele vê a morte da mãe de maneira brutal no lago, Jason ressurge das sombras e começa ali a sua saga como assassino. Jason é o grande ícone do terror, ele veio para abrir ali uma série de outros filmes que tem como tema assassinos em série em lugares inóspitos e em acampamentos, e ele conta com mais de 150 mortes em seu repertório. Devido às suas deformidades faciais, ele teve uma infância difícil, possivelmente sofrendo bullying e negligência. Além disso, por ser uma criança que tinha certo isolamento social, Jason acabou tendo uma relação com a sua mãe quase simbiótica. Era como se ele e a mãe fossem a mesma pessoa e não dois indivíduos diferentes. E aí a gente entra dentro de uma questão da psicanálise da importância da dissolução entre a mãe e o bebê. No início da infância, o bebê e a mãe são a mesma pessoa dentro de sua psique. A mãe não percebe o mundo fora do bebê por um tempo, assim como o bebê não percebe o mundo fora de sua mãe. Para o bebê, o mundo é a mãe, e a mãe e ele são a mesma coisa. Não existe divisão entre as duas personalidades. Acontece que depois de um determinado tempo, após o período inicial da infância, ocorre a ruptura entre a mãe e o bebê começa a perceber o mundo à sua volta, onde ele entende que ele não é o centro do universo e nem o centro da vida da mãe, mas que existem outras coisas que ele deve explorar. Isso geralmente é feito por uma figura paterna, que acaba fazendo essa ruptura entre a mãe e o bebê de maneira saudável. Porém, uma coisa que nós podemos perceber é que ao longo de todos os filmes da saga do Jason, nunca é falado sobre o pai dele. E a gente percebe que a ausência da figura paterna, mais com seus problemas de deformidade facial, fazem com que Jason e a mãe realmente se tornassem a mesma pessoa e desenvolvessem uma relação completamente disfuncional. No primeiro filme, a gente percebe que a mãe de Jason mata, movida por uma voz inconsciente, que na verdade é a voz do filho dentro da mente dela. Aquela musiquinha de fundo, kiu, kiu, ma, ma, kiu, kiu, ma, ma. Ai, que coisa ridícula. Mas enfim, a musiquinha de fundo, na verdade, é a voz do filho Jason falando para que a mãe matasse os monitores. Aí você entende que a relação deles não é uma relação de mãe e filho, mas sim uma relação una, como se a consciência dos dois fossem apenas uma só. Além disso, toda essa questão de o Jason ser tão próximo da mãe fez com que ele tivesse uma personalidade frágil e dependente, fazendo com que ele não tenha identidade própria. Nisso a gente começa a entender elementos como a máscara. A máscara dá a Jason uma personalidade que ele mesmo não possui quando ele está sem ela. É como se a máscara desse a ele a capacidade de ceder aos seus instintos mais animais e também de fazer vingança pela sua mãe. Além disso, você percebe que Jason não se desvinculou totalmente da sua mãe logo no segundo filme, que ele consegue pegar o corpo da mãe e faz um altar para ela, indicando assim que na verdade ele nunca conseguiu sair totalmente da relação materna. Possivelmente dentro da psique de Jason ainda existisse a voz da mãe, fazendo com que ele matasse as pessoas em forma de vingança pelos dois maiores traumas da sua vida, que foram o afogamento por negligência e também a morte trágica da mãe no final do primeiro filme. Outro elemento muito importante é a culpabilização que a mãe de Jason exerce sobre todas as pessoas ao redor. A mãe de Jason não comete assassinato apenas dos monitores que foram
responsável pela morte de Jason, mas sim de outros vários monitores que não tinham a ver com a história. Aí você percebe que a morte do filho foi para ela uma ruptura tão grande de personalidade e uma fragmentação a ponto dela começar a culpabilizar outras pessoas que não estavam envolvidas no caso por uma negligência. Além disso, você percebe que Jason acaba tendo uma vitimologia muito bem definida com base nas primeiras vítimas de sua mãe. A gente pega todos os primeiros filmes da saga, com exceção dos filmes finais, ele sempre vai atrás de monitores em idade sexual ativa, sempre com as mesmas características e muitas vezes ligados ao acampamento Crystal Lake ou acampamentos ao redor e semelhantes ao Crystal Lake. Então a gente vê ali que a vitimologia inteira de Jason está ligada ao sentimento de vingança inicial da sua mãe. Uma das coisas interessantes a se falar também é sobre o afogamento de Jason. Quando a gente vê pelo um viés psicanalítico, o afogamento acaba sendo um trauma reprimido. Ele se afoga, mas depois ele vai viver isolado da sociedade. E esse trauma ele acaba emergindo depois em forma de violência. Então a gente entende que foi um trauma não tratado, que acabou sendo reprimido e acabou sendo depois exposto de uma forma animal, que faz com que Jason mate todas as pessoas que estejam ao redor, sem na verdade ter uma consciência sobre isso. E é aí que a gente sempre fala dentro da psicanálise que é necessário que a gente compreenda os nossos traumas, para que eles não venham a se manifestar na nossa vida de uma maneira ruim. Por isso que eu digo que a maioria dos filmes de terror seriam resolvidos com uma sessão de análise. Uma das coisas extremamente importantes a gente analisar é que Jason possui uma extrema aversão à sexualidade, assim como a sua mãe. A gente percebe nos filmes que todas as principais mortes elas ocorrem em momentos muito propícios, quando os jovens estão em um ato sexual. Óbvio, isso acontece muito porque os filmes dos anos 80 tinham essa pegada um pouco mais sexual, ligada com um terror meio gore, era uma coisa meio assim. Mas é interessante observar que a maioria das mortes de Jason, na verdade, estão ligadas a adolescentes, a jovens que estão ali iniciando sua vida sexual, tendo as suas primeiras experiências sexuais. Então essa aversão à sexualidade de Jason pode ser vista tanto nas suas mortes e também pode estar ligada ao seu magnífico complexo de Édipo, que a gente fala tanto dentro da psicanálise, que também não é uma coisa saudável no caso da psique de Jason. Quando a gente fala do complexo de Édipo de Jason, a gente começa a entender que ele está sempre idealizando a figura materna. A figura materna dele acaba sendo o auge a ser observado, a ser amado, enquanto o mundo ao seu redor acaba sendo um lugar perigoso e um lugar que ele deve destruir e se autoproteger. Dentro disso também se encontra a sexualidade. Ele não tem um desenvolvimento sexual e ele tem aversão à sexualidade, fazendo com que os jovens não tenham as suas primeiras experiências ou então traumatizando todas as primeiras experiências sexuais desses jovens que estão ou não ligados ao acampamento Crystal Lake. Além do complexo de Édipo, essa aversão de Jason à sexualidade também pode estar ligada a desejos reprimidos que não foram tratados. Como ele não teve uma boa passagem da infância para a vida adulta, ele não sabe lidar com os seus desejos. Então, os desejos de Jason não foram bem tratados na infância, sendo sim uma criança possivelmente muito infantilizada pela mãe por conta de suas deformidades e seu isolamento social, assim como ele não teve uma passagem saudável para a vida adulta. Então, Jason não sabendo lidar com os seus desejos, ele acaba indo para uma parte sempre de destruição e de assassinato. Além disso, uma das coisas que a gente consegue observar ali nos filmes do Jason é que ele passa de um ser humano normal, de um serial killer, para um monstro, uma entidade, algo que não pode ser destruído. Dentro do olhar psicanalítico, a gente pode entender isso como Jason se transformando em um outro absoluto, saindo da sua personalidade, descaracterizando-se como ser humano e sendo colocado apenas como uma força da natureza indestrutível, animal, que busca apenas a destruição. Aí também entra o elemento da máscara, atuando também como uma desumanização do personagem. A partir do momento que Jason se torna o homem da máscara, que ele se torna a entidade de Sexta-feira 13, ele para de ser Jason, aquele menino que foi negligenciado, que sofria bullying e que tinha suas deformidades faciais e seus problemas com a mãe. Essa desumanização do personagem é uma característica muito boa ao longo dos filmes, fazendo com que Jason se torne praticamente invencível. A gente não sabe quando ele vai voltar, quando ele não vai, quando ele morreu, quando não. Isso é uma descaracterização do ser humano que acontece também em processos psicanalíticos no mundo nosso atual. E é óbvio, não da forma que ocorre nos filmes, mas muitas vezes, para que a gente possa desvincular de alguma coisa que nos causa dor ou que nos causou algum trauma, a gente consegue sim
projetar uma imagem que não é real nossa e acabar assumindo esse papel, como se fosse um arquétipo maior sendo assumido ali e desumanizando a nossa vida, nos distanciando dos nossos traumas, pelo menos de maneira superficial, que é o que pode ter acontecido com Jason também, saindo daquela infância e se tornando uma entidade que todos têm medo. Dentro dessa questão, a gente pode entender também que essa questão da máscara, das atitudes mais animais, dos assassinatos, podem ser para o Jason mecanismos de defesa. Porque ele teve uma infância difícil, ele foi negligenciado, ele teve que lidar com o afastamento do pai, que a gente não sabe o que aconteceu, se morreu, se foi embora. Eu acho que foi embora, porque aquela mãe dele, né? Mas ele tem uma infância muito marcada por traumas, por tragédias, pela morte da mãe. Então, pode ser sim que essa forma dele de assumir um alter ego da mãe, que tem essa questão do assassinato, de também assumir uma forma que é desumana e uma forma totalmente distante do Jason original, que era um menininho, acaba sendo sim um mecanismo de defesa do cérebro dele, que faz com que ele se desvincule totalmente da figura que ele repudia para se tornar algo muito diferente. Só que, na verdade, a gente sabe que isso não é possível. No fundo, ele acaba tendo uma identificação que é possível talvez ser observado no filme em que o menino acaba raspando o cabelo para ficar parecido um pouco mais com o Jason, e o Jason acaba se identificando um pouco com ele. Ali a gente entende que ainda ocorre uma identificação da figura original de Jason e não só com a entidade que ele acabou criando ao longo de sua vida. Além disso, a gente pode entender que Jason tem sim uma possibilidade muito grande de ter um transtorno de personalidade antissocial, ou a chamada psicopatia. Ele é totalmente incapaz de sentir empatia, ele não sente remorso, ele não sente compaixão. Isso você percebe que as vítimas dele são escolhidas assim a esmo. Ele tem a vitimologia, que é sim parecida com o que a mãe iniciou, mas ele escolhe qualquer pessoa, ele vai matando todo mundo. A gente vê quando ele vai para Nova York que ele não escolhe bem quem ele tá querendo matar, ele simplesmente vai lá e comete seus assassinatos. Então, tem a possibilidade sim de Jason, na verdade, ter essa personalidade antissocial, causada talvez por essa questão simbiótica com a mãe, por essa infância que não foi bem definida, por todo o bullying que ele sofreu e também por questões de negligência na sua infância. Dessa maneira, a gente consegue perceber que Jason é um personagem complexo, de certa forma. A gente entende que toda a relação materna, a falta da figura paterna, os traumas causados pela infância, a negligência, os problemas de saúde, tudo isso contribuíram para a formação de um personagem que a gente tem em Sexta-feira 13. Dessa forma, a gente consegue entender que muito dos problemas de Jason e talvez os 150 assassinatos que foram cometidos seriam resolvidos se Jason fizesse análise e entendesse um pouco mais sobre a sua psique, conseguisse se desvincular da mãe e seguir a sua vida sem nenhum problema e sem essa voz constante da mãe na cabeça dele falando que ele deveria matar as pessoas porque o mundo é culpado da separação dos dois. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui tem o intuito de ser uma brincadeira, de ser um vídeo leve, da gente poder falar um pouco mais sobre personagens icônicos e trazer para vocês alguns conceitos da psicanálise de uma forma mais cotidiana, de uma forma mais corriqueira. Se você quer que eu faça análise de algum personagem, eu peço que você deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!